Boa noite, caros estudantes. Estamos novamente nesta semana para abordarmos sobre a nossa cadeira Antropologia Jurídica. A sociologia é o estudo da sociedade, é o discurso sobre a sociedade, tendo como fundamento as relações sociais, a interação, a cultura da vida diálogo. Hoje vamos falar sobre o nosso tema, a sociedade e o Estado, o pluralismo e opinião pública. Em termos de prosseguimento, a ordem jurídica vincula-se a diretrizes e princípios básicos para fundamentar uma adequação social. Por isso é que não se pode falar de um Estado sem entender primeiro a realidade social. A base do poder, a democracia como essência substancial, os direitos fundamentais tutelados pela Constituição no tapete do Estado Democrático de Direito. O Estado compõe a substância da Constituição e a Constituição é o fundamento do Estado. A própria realidade constitucional pressupõe a existência estatal. O Estado deve ser visto como matéria e objeto constitucional. Daí a sua configuração jurídica. O Estado é um fenômeno do poder. É uma corporação territorial dotada de poder originário. Por isso é que deve ser estudado, investigado, como questão social, uma instituição jurídica ou política, que passa necessariamente por alguns conceitos filosóficos, sociológicos, antropológicos e jurídicos. Em sentido mais amplo, a sociedade refere-se à totalidade das relações sociais entre os homens. A sociedade equivale a um grupo social. O maior dos grupos a que o indivíduo pertence. Importa ressaltar que, mediante as ideias da teoria orgânica, Platão, Aristóteles, Augusto Comte, Bluchelli, Savini, e a teoria mecânica, Locke e Rousseau, são o preceito social. A sociedade compreende-se como um organismo. A teoria orgânica defende que a sociedade é um organismo de diferentes funções que concorrem para uma vida mútua ou com uma relação de consentimento, a vontade livre e espontânea de viver entre seus iguais, de modo a constituir certa legitimação em face do estágio. Estamos diante de duas teorias, teoria mecânica e teoria orgânica. A teoria orgânica defende de que a sociedade é um organismo que equaciona pontos diferentes, funções diferentes, concatenados para uma vida homogênea, uma vida mútua, uma vida conjunta. Já a teoria mecânica defende uma relação de consentimento, conhecido como naturalismo. A vontade livre e espontânea entre seus iguais, de viver entre os iguais, de modo a constituir certa legitimação em face do estágio anterior. Ferdinand Tönnies, 1855 a 1936, sistematizou os conceitos correlatos a essa discussão. Comunidade e sociedade, como relações originárias e vontade particular. A comunidade baseada na vontade orgânica e a sociedade na vontade reflexiva. Por isso é que alguém se encontra em comunidade com os seus desde o nascimento, com todos os bens e males ligados a ela. Entra-se na sociedade tal como entra-se em um país
é estrangeiro. Comunidade é a vida em comum, duradoura e autêntica. Sociedade é uma vida em comum passageira e aparente. Na comunidade, a vida, a relação, a inter-relação, a intercomunicabilidade entre os seus utentes, entre os seus seres. Na sociedade, encontramos diversas comunidades que têm uma vida em comum, mas passageira e aparente, uma vida superficial, enquanto que na comunidade é uma vida substancial. Sociedade é preceito artificial, esta concepção da organização social dos contratualistas modernos. Nesta seara, a sociologia, surge um grande classe de sociologia, o Max Weber, que chamou de comunidade certa relação social, quando na medida em que a atitude na ação social se inspira no sentimento subjetivo, afetivo ou tradicional dos participantes de constituir um todo. Chamamos sociedade certa relação social, quando na medida em que a atitude na ação social se inspira em uma compensação de interesses por motivos racionais. Ou então, em uma união de interesses com igual motivação. Ele destaca aqui duas perspectivas. A comunidade centra-se na inspiração do sentimento subjetivo, do sentimento afetivo ou tradicional. Já na sociedade, inspira-se numa compensação de interesses por motivos com igual motivação. Assim dizia o Max Weber. E continua dizendo, a comunidade é normalmente a contraposição radical da luta. As sociedades são meros compromissos entre interesses e conflitos, os quais só se descartam uma para os objetivos ou meios da luta, mas deixando de pé a contraposição de interesses mesmo e a competição por distintas probabilidades. Na comunidade, segundo Max Weber, encontrar uma contraposição radical da luta. Já na sociedade, não. Há compromisso de interesses em conflito. A sociedade estrutura-se em torno da diversidade e a unidade em torno e a comunidade em torno da unidade. Comunidade significa comum, unidade. E sociedade significa diversidade na unidade. Gisele Cittadino sintetiza bem quando destaca que a identidade não é marca da sociedade democrática contemporânea. Ao invés da homogeneidade e da similitude, a diferença e o desacordo são os seus traços fundamentais. A sociedade democrática, segundo Gisele, o desacordo e a diferença são os traços fundamentais. Diferentemente da modernidade, é possível apreender sociedades tradicionais enquanto coletividades naturais, como um todo homogêneo. Pois ainda que seja possível analisá-las a partir de um ponto de vista específico, religião, política, economia, social, antropologia, jurídica, antropologia sociológica, todas estas noções se entrelaçam de forma que costumam uma realidade única, orgânica e integrada. A dimensão natural do agrupamento social. A sociedade democrática contemporânea não pode ser apreendida desta forma. Termina assim Gisele Cittadino. Pluralismo datado pelo âmbito da filosofia política contemporânea significa, para os representantes do pensamento liberal, John Rawls,
Ronald Dworkin, Charles Lamour, dentre outros, significa o desejo de se reconhecer diferenças existentes na comunidade em voga. O desejo de se reconhecer diferenças existentes na comunidade em voga. Estamos a falar de diferenças culturais, diferenças sociais, diferenças étnicas, diferenças religiosas, diferenças morais, que exigem respeito, buscando o ideal de uma sociedade mais fraterna. Ou seja, para esses liberais, é preciso que se tenha respeito do diferente, do outro, das diferenças que o outro traz. É preciso que nós respeitemos essas diferenças e o outro também respeite as nossas diferenças. Sobre a ótica das democracias modernas, coexistem distintas concepções individuais acerca do bem. No entanto, pluralismo detém um segundo significado. Na ótica do pensamento comunitário, Charles Taylor e Michael Walzer salientam de que este termo, pluralismo, clarifica a multiplicidade de entidades sociais, culturais, étnicas e religiosas que estão presentes nas sociedades contemporâneas. Vamos então fazer um recorte do pensamento, dos pensamentos encontrados aqui. Nós aí encontramos dois pensamentos. Um pensamento defendido por liberais, o John Rawls, Ronald Dworkin e Lamour e outros, que defendem de que o pluralismo é o desejo de se reconhecer diferenças existentes na comunidade. Já o pensamento comunitário, defendido por Charles Taylor e Michael Walzer, eles defendem de que o pluralismo é a multiplicidade de identidades sociais e culturais, étnicas e religiosas dentro das sociedades contemporâneas. De outra parte, Jürgen Habermas, debatendo com liberais e comunitários, representa aqui um pensamento crítico deliberativo, eclético. Acredita que as duas dimensões do pluralismo, a diversidade das concepções individuais e a multiplicidade de formas específicas da vida, estão presentes nas democracias contemporâneas. E não há como optar por uma em detrimento da outra. Ele traz aqui um pensamento misto, um pensamento eclético. Com efeito, o pluralismo emerge no mundo social, comunidade, quando a presença de um único e utópico centro comunitário decorre a pluralidade de projetos. A defesa do pluralismo é característica do Estado de Direito. Paradigma que a Constituição do Brasil consagra não só como modelo do Estado, mas como projeto de sociedade. A nossa lei suprema, a nossa Bíblia de Estado, estatal, consagra como paradigma o pluralismo. Assim elucida-se os três paradigmas da modernidade: Estado liberal, Estado social, Estado de direito, que aqui merece respaldo pela maneira como tratam o pluralismo. Sucintamente, vai elencar aqui o Estado liberal, pressupõe a mera organização social, baseada no consenso radical e homogêneo entre os indivíduos que o componham. Um único projeto homogêneo daqueles que controlavam o poder central. Já o Estado social enxerga a existência material de conflitos entre os projetos de seus iguais e pressupunha que era possível eliminar
juridicamente esses conflitos, impondo-se um projeto alternativo que corrigisse essas instruções do SIM, projeto de poder econômico, e anulasse o próprio conflito. Na linha contrária ao Estado Democrático de Direito, entende o pluralismo como preceito constitutivo da própria sociedade contemporânea. Não se pode legitimamente eliminar qualquer projeto de vida sem se interferir na autoidentidade de determinada sociedade. Por isso é que exige de cada cidadão uma compreensão que seja a via democrática, até porque a Constituição Federal versa com uma conformação jurídica que motiva o exercício dessa diversidade acentuada. Não há meio termo. Ninguém pode indagar o que sabe, nem o que não sabe, porque não pesquisaria o que não sabe, pois já o sabe. Nem investigaria o que não sabe, porque não saberia sequer o que deve ser investigado. Em termos de Platão e tantos outros, Menon, Streck, sempre existirão condições de incertezas, variações e imperfeições em nosso aparato de interpretação. Então, somente de uma oportuna visão, tanto jurídica quanto social. A visão conjunta de direito, de economia, de política, de história, parte do zelo estabelecido para a jurisdição constitucional. A nossa democracia tem como essência substancial o direito, o Estado de Direito, consagrado na Constituição Federal de 88. Daí que compreende-se, porque na democracia não é possível haver democracia se não houver opinião pública, se não houver vontades diferentes, se não houver o diferente, se não houver aquelas críticas, se não houver o outro. A democracia é a face do outro. Daí o valor e a importância da opinião pública na atuação forense e na atuação política. Muito obrigado. Até a próxima aula. Aguardo as vossas inquietações para irmos aprendendo, corrigindo e tirando todas as nossas dúvidas. Deus vos abençoe e vos abunde da sabedoria que derramou sobre Salomão.